Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula do nosso curso aqui de algoritmos, e nessa videoaula vamos começar a criar programas utilizando linguagem de programação C. Então a gente vai fazer alguns exemplos já feitos em algoritmo, lá no Visual G, em linguagem de programação C, para a gente começar a aprender a síntese de uma nova linguagem. Por que foi escolhido a linguagem de programação C? Porque vocês vão perceber que através dela é possível representar muito bem o que a gente já estudou dentro de algoritmos. Então vocês vão ver que por meio da linguagem de programação C, muitos dos exemplos que a gente já criou pode ser refeito, afinal é uma linguagem de programação também, que segue os parâmetros do algoritmo, mas de maneira muito semelhante com o que é feito no algoritmo. A única coisa que muda é a sintaxe da linguagem, que eu vou ensinando vocês, tá? Então vamos lá, né? Vamos iniciar aqui a nossa videoaula. Bom, nos cursos anteriores a gente aprendeu sobre ementa, introdução de algoritmo nas aulas aí do curso, né? Nas aulas anteriores do curso. Criamos fluxogramas, criamos nosso primeiro algoritmo. Tá? E aqui então a gente aprendeu a estrutura para criar um algoritmo, escrevemos Olá Mundo, falamos dos operadores matemáticos, média, simples e ponderada. Bom pessoal, o que a gente vai fazer na verdade nessa aula é estar mostrando que é possível criar tudo isso em uma outra linguagem de programação, no caso a utilizada, linguagem de programação C. Esse programa, o DevC++, que a gente vai utilizar para dar o exemplo aí para vocês, para ensinar vocês, ele é gratuito para fazer download na internet, tá? E ele vai ir junto com o DVD, assim como o Visual G, para vocês estarem instalando na máquina de vocês aí, tá utilizando, tá? Bom, mas vamos então largar de enrolação e vamos lá. Eu vou vir aqui nos meus códigos fontes do Visual G e vamos usar aqui, ó, exemplo média simples. Então a gente vai reproduzir esse algoritmo aqui com o Visual G, certo? Então vou vir aqui no meu Visual G. Aliás, isso aqui apareceu alguma coisa que eu acabei cancelando, tá? Mas eu vou vir aqui no meu Visual G. Deixa eu ver aqui o que era. Bom, acredito que não seja nada. Eu vou vir aqui no meu Visual G e vou abrir o projeto lá na nossa pastinha, aquele projeto, para a gente fazer uma análise dos códigos criados lá no algoritmo e dos códigos que a gente vai criar em linguagem de programação C. Então a gente vai verificar o que foi criado lá no Visual G e o que está sendo criado, o que vai ser criado na linguagem de programação C. Então vou vir aqui em códigos fontes do Visual G. A gente vai usar o exemplo de média simples. Então tá aqui, só vamos relembrar rapidinho o que foi feito. A gente tem um algoritmo cujo nome é média, temos as variáveis N1, N2, N3 e a média do tipo real. É feita a leitura de 4 notas que são armazenadas na variável N1, N2, N3 e N4. Essas notas, por sua vez, são armazenadas. A média delas, né, é armazenada dentro de uma variável chamada média e é escrito aí essa média para o final. Na verdade, o nosso algoritmo em linguagem de programação C vai seguir a mesma ideia. Eu vou deixar esse algoritmo aqui aberto para me mostrar para vocês depois um paralelo para a gente estudar aí as semelhanças entre esses dois, entre um programa escrito em linguagem de programação C e um programa feito em algoritmos. Então vamos abrir lá o nosso DevC++, aqui, e eu vou pedir um arquivo novo, código fonte. Bom, tá aqui então, arquivo novo, código fonte. A primeira coisa que é importante frisar que para utilizar programas em linguagem de programação C, a princípio é necessário utilizar bibliotecas, tá? Então, diferente, já tem a primeira diferença do algoritmo. Eu preciso declarar pro programa em linguagem de programação C quais recursos que ele vai utilizar, e as bibliotecas fazem isso.
E o primeiro recurso que a gente vai utilizar quando compilar um programa, quando a gente executar um programa, são recursos de entrada e saída de dados. E isso é demonstrado através de uma biblioteca chamada include, chamada stdio, que a gente vai incluir no programa pela hashtag include, abre e fecha, tag stdio, sempre com ponto .h. Então essa daqui é a nossa biblioteca. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho aqui do editor, tá? Então, opções do editor, largura, margem, tamanho, tabulação. Deve ter algum lugar aqui onde eu consigo mexer na fonte. Aqui, isso, ó. Vamos aumentar aqui para 15. Ok, aí, agora ficou legal. Então, feito isso, incluímos a nossa biblioteca que faz entrada e saída de informações. Agora, assim como aqui no algoritmo, eu tenho que definir um início, tá? Então, o meu início vai se chamar void main. Esse é relativo ao início do meu algoritmo. Eu tenho que sempre abrir e fechar chaves para definir o corpo do meu programa. Assim como aqui no algoritmo, a gente tem um início e um fim para definir qual que é o corpo do meu programa. Aqui no Deve Ser Mais Mais não é diferente. A gente tem um início e um fim, certo? Isso daqui também às vezes não precisa do void, só com o main também dá certo, tá? Eu vou deixar void, porque eu fui acostumado a fazer dessa forma. Bom, vou indentar aqui o código. E agora, uma pequena diferença também entre a linguagem de programação C e o algoritmo é que a declaração das variáveis é feita dentro da minha classe principal. Diferente do algoritmo, onde a declaração das variáveis é feita à parte. Então, mais uma diferença. Do demais, é igual. Então, eu vou ter aqui, da mesma forma, N1, vírgula, N2, vírgula, N3, vírgula, N4, vírgula, média do tipo real. O tipo real, dentro da linguagem de programação C, ele é definido como int, certo? Perceba que ele vai deixando cada uma das coisas que são variáveis em negrito. Bom, feito isso, então eu declarei as minhas médias. Só que aqui, outra coisa que é diferente, o meu int, ele vem na frente das variáveis, tá? Então eu estava me esquecendo e agora sim está correto. Outra coisa também diferente é que, diferentemente do algoritmo, todo fim de comando que eu fizer, ou seja, toda linha que eu terminar, eu tenho que pôr ponto e vírgula. Tá? Para indicar para o meu compilador, que é o que vai gerar o nosso programa em C, que eu terminei um comando. Beleza, terminei o comando aí de declaração de variáveis. Agora eu preciso de seguir o nosso exemplo, onde aqui no algoritmo a gente informa mensagens e lê as notas. Vai ser da mesma forma aqui em linguagem de programação C. Só que ao invés de escrever o comando referente a escrever em tela aqui em linguagem de programação C é o printf. Eu vou abrir e fechar. Já vou pôr o ponto e vírgula para mim não esquecer. E vamos informar aqui a nossa mensagem para o usuário. Ou seja, informe a primeira nota. Feito isso, eu tenho aqui então a minha mensagem. Bom, depois a gente vai comentar cada parte desse código para não ter problemas, tá? Para vocês conseguirem verificar isso daí na casa de vocês e testar. Então vamos lá. Agora eu preciso de fazer a leitura do N1, assim como aqui no algoritmo. Aqui, o comando que faz a leitura se chama scanf, ou scanf, tem gente que chama. E no meu scanf eu vou ler uma variável.
Lá dentro da nossa linguagem de programação, lá dentro do nosso exemplo em algoritmo, a gente só coloca o nome da variável. Aqui eu tenho que indicar qual é o tipo de variável que eu vou ler. E o tipo é do tipo inteiro, como a gente já declarou lá em cima. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma aspas duplas e declarar aqui dentro o tipo. O tipo, ele é porcentagem de decimal, do tipo inteiro. Aliás, eu estou me tratando de notas, não é tipo inteiro, né? É float. É tipo real. Vamos voltar aqui, ó, real. Então, perdão, aqui não era inteiro e sim real. O primeiro erro aqui que a gente estava cometendo. E a palavra float define números reais aqui dentro da linguagem de programação C. Já a palavra int define números inteiros. E aqui então a gente não vai mais trabalhar com números inteiros, a gente coloca a porcentagem f. Coloca-se uma vírgula e vamos ler para qual variável vai ser armazenado o valor digitado. Para isso a gente coloca o e-comercial e o nome da variável que vai receber esse valor. Então vai ser lido um valor do tipo real e armazenado dentro da variável N1. A mesma coisa vai acontecer para a segunda, terceira e quarta nota. Então eu vou copiar e vou colar essas informações e vou somente alterar aqui. E agora aqui é segunda, terceira e quarta nota. Então, quarta nota. Bom, sempre lembrando que aqui para mim fazer a leitura eu tenho que especificar qual que é o tipo de variável que eu vou estar lendo. Após feito isso, eu tenho que declarar aqui o meu cálculo de média conforme a gente fez no algoritmo. Então, minha média vai receber a soma de todas as notas dividido por 4. Do mesmo jeito que está ali, a gente vai fazer aqui. Só que para atribuir o valor desse cálculo à variável média, eu utilizo o igual, diferente do nosso algoritmo, onde é feito uma seta. Então aqui eu vou fazer a soma das variáveis, N1 mais N2 mais N3 mais N4, e vou dividir tudo isso daqui por 4. Lembrando que sempre todo fim de comando eu tenho que terminar com um ponto e vírgula. Feito isso, eu preciso de escrever em tela o nosso resultado. Então, vou utilizar o printf novamente e vou colocar lá a média é 2 pontos, um espacinho. E aqui para mim escrever o tipo de variável, eu tenho que colocar antes, sinalizar que tipo de valor que eu vou escrever. Então, eu vou escrever um valor real, um float. Então, eu vou colocar aqui porcentagem float, assim como lá na leitura da minha variável. E aqui na frente, uma vírgula e o nome da variável que vai ser escrita, média. Bom, feito isso, eu já terminei o meu algoritmo. Eu vou salvar ele aqui. Vamos salvar ele aqui dentro da nossa pastinha, né, de programas. Então, deixa eu vir aqui rapidinho. Então, vou salvar aqui, ó, códigos fonte visual dev. Vou colocar aqui exemplo 1. Vamos salvar. Joia. E aqui eu vou vir aqui em executar, compilar. E ele vai mostrar aqui que existem alguns erros. O primeiro erro que ele fala que precisa de um retorno do tipo inteiro. Então não pode ser somente main. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse void. Aliás, não pode ter o void. Então eu vou tirar o void e vou deixar somente o main. Vamos tentar executar de novo. Agora ele fala aqui que a função main ele precisa de um retorno, tá? Aqui ainda não é necessário esse retorno, tá? Só que aqui ele está dando uma mensagem de erro importante.
tá faltando um ponto e vírgula. Onde falta o ponto e vírgula? Aqui. Veja que a gente esqueceu, ele não compila. Feito isso, eu venho aqui, vou executar de novo, compilar, compilou e executou. Informe a primeira nota. Então, vamos lá, vamos informar a nossa primeira nota. Minha primeira nota vai ser 7. Minha segunda nota vai ser 7. Terceira nota 7. Quarta nota 7. A média tem que ser 7. Bom, algumas considerações a fazer. Perceba que a minha leitura foi feita na frente já da minha palavra nota. E lá, quando eu executo aqui no Visual G o programa, eu vou executar aqui para vocês verem, essa leitura da nota já é feita logo abaixo da mensagem. Então tá aqui. Como fazer isso lá em linguagem de programação C, eu já vou mostrar para vocês, tá? Outra particularidade é que apareceu vários números após a vírgula. E os acentos, eles também não são aceitos. Então, como a gente vai fazer? Bom, primeira coisa, eu vou apertar aqui qualquer tecla para parar a execução e vou tirar aqui os acentos. Mais para frente a gente trabalha nessa questão dos acentos. Bom, e agora tem a questão dele estar lendo as notas na frente da mensagem, isso pode gerar alguma confusão. Comando para pular linha dentro da linguagem de programação C, aonde eu quiser pular linha, eu coloco o /n. Então, aqui dentro do meu printf, eu quero pular linha logo depois que eu escrever a mensagem. Então, eu coloco /n. Da mesma forma nesse. Da mesma forma nesse. Da mesma forma nesse. Certo? E vamos agora executar novamente e verificar o que acontece. Então, foi executado. Vamos aguardar. Compilou. Beleza. Agora eu venho aqui e executo. Então, sempre eu preciso compilar para ver se não existe erro e depois executar. Agora, ó, olha só, a leitura da nota está sendo feita logo abaixo. Então, 4, 6, 7, 3. E a média 5.0000. Pô, professor, tá aparecendo muito zero. Eu quero limitar isso, eu quero colocar menos zeros. Como eu vou fazer? Então aqui, para mim limitar a quantidade de zeros em números reais, eu tenho que colocar aqui depois do porcentagem, onde eu vou escrever esse número real, um atributo chamado ponto 2, que ele vai escrever somente duas casas decimais. Então vamos lá. Vamos vir aqui, compilar, sem erro nenhum, executar. Vamos executar então de novo. 6, 4, 7. Ah lá, agora eu só tenho duas casas decimais após a vírgula. Ou melhor, após o ponto. Bom, se eu esquecer um ponto e vírgula, ou isso daqui, por exemplo, deixa eu tirar esse cara daqui e mandar executar. Ele vai executar normalmente e vai mostrar. Mas por que ele mostrou, professor? Porque eu não compilei. Se eu compilar, ele até compila, só que na hora que eu for escrever, executar, vamos verificar qual vai ser o comportamento. Olha só, ele não imprime nada. Por quê? Porque ele não reconhece que tipo de variável vai ser impressa aqui dentro dessa mensagem. Por isso eu tenho que pôr o porcentagem .2f, onde eu defino aí que vai ser escrito um float com duas casas decimais. Agora, na hora que eu compilar e na hora que eu executar, eu vou ter novamente o float com duas casas decimais. Certo, pessoal? Então é muito fácil, tá? Não tem muita complicação para fazer programas em linguagem de programação C. Vou fazer aqui algumas anotações para o código ficar bem legal aí para vocês. Então aqui é chamado de classe principal. Também existe comentários aqui, tá? Que ela deve ser aberta e fechada aqui. Então aqui fecha classe principal. Se for semelhar lá com o algoritmo, isso daqui é o início, isso daqui é o final do algoritmo, tá? Aqui
é declaração de variáveis do tipo real, que é o tipo float. Lembrando que essa declaração aqui, diferente de lá do nosso Portugal, do nosso algoritmo, ao invés de declarar o tipo depois dos nomes das variáveis, é declarado antes. Outra particularidade da linguagem. Essa daqui, printf, possui a mesma função do escreval. Então, printf vai escrever em tela alguma coisa. Aqui ainda eu vou colocar aqui o /n, pula linha, pula linha, certo? Então, colocando /n, eu quebro a linha para a linha de baixo. Esse daqui possui scanf, possui a mesma função do leia. Lembrando que eu tenho essa particularidade onde eu tenho que colocar o porcentagem %f, porque eu vou ler um tipo de variável que é real, ou porcentagem %d para inteiro, vírgula, o e comercial e o nome da variável. Essa é a diferença entre o algoritmo. Então aqui tranquilo, né, que o cálculo da média ocorre da mesma forma, usando o igual agora para atribuir valor. E aqui o printf escreve o valor da média. Lembrando que o símbolo porcentagem .2f é referente à escrita de um valor inteiro com 2 casas decimais. Certo? Então é isso. Nosso programa está feito aí, o nosso primeiro programa em linguagem de programação C. Nas próximas aulas a gente vai fazer alguns outros exemplos para estar demonstrando aí essas funcionalidades, tá? Mais funcionalidades aqui dentro que são semelhantes ao algoritmo. Bom, nessa videoaula é isso. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.